Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este nosso reencontro. Sim, todas as semanas nós nos reencontramos. Estamos juntinhos, unidos, preparados para estudar. Eu sei que você, por mais que faça um corpinho mole, você tem vontade de estudar. É uma força que você não controla. Mas, professor, não tem força nenhuma. Eu quero dormir. Que dormir o quê? Acorda, menina. Acorda, menino. Para com isso. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, vá lavar um rosto. Isso mesmo, porque a aula de filosofia já está para começar. Você precisa estar acordado. Você precisa estar acordada. Esse é o seu momento. É o momento em que você se prepara para poder colocar a tua mente em funcionamento. Assim como todas as semanas você já está preparado? Já está preparada? Ainda não? O que está esperando? Vai pegar teu caderno, vai pegar tua caneta, teu lápis, sua borracha, pegue o seu material de trabalho. Isso, você é um trabalhador, você é uma trabalhadeira. Lembrem, todos os estudantes também trabalham. Só que trabalham com o quê? Trabalham com a mente. Esse trabalho é um trabalho muito importante, porque você, a partir de hoje, você vai compreender que trabalhar não é aquilo que você um dia imaginou que seria. Nem sempre trabalhar é ganhar dinheiro. Como não? É verdade. Trabalhar também tem outros aspectos. A forma que você escolhe trabalhar vai totalmente, mas totalmente modificar a partir do momento que você compreender que trabalho não é apenas aquilo que você faz em troca de uma quantia de dinheiro. Mas calma, não vou adiantar muito a aula de hoje. O que eu quero que vocês façam agora é isso que você está fazendo agora. Agora sim. Agora eu estou satisfeito. Já pegou a tua caneta? Isso, já botou o nome da matéria aí, filosofia. A data de hoje, posso ver daqui. Excelente. Professor, coloca o turno que eu estou assistindo? Não, não precisa botar o turno. Mesmo que você esteja agora à noite me assistindo, ou agora de manhã me assistindo, ou agora de tarde me assistindo, o que importa é que você esteja assistindo, que você esteja aí nesse processo de construção do conhecimento. Então, como já está tudo aí anotado, o nome do professor, lembre de registrar também. Então, vamos começar nossa aula? Maravilha! Gostei desse ânimo, hein? Lá em cima, botando a vibração lá em cima. Muito bem. Lembrem, todas as aulas eu trago para vocês elementos das páginas do livro. Alguns desses elementos vocês não vão encontrar exatamente da forma como está escrito no livro, porque eu adapto para que a nossa aula possa acontecer. Mas as páginas do livro que eu utilizo, e aqui neste caso nós vamos usar a página 57, a página 58 e a página 59, elas serão disponibilizadas para vocês ao final dessa aula. Então, não se preocupe. Se você não recebeu o livro, ou você perdeu ele, esqueceu ele na casa de alguém, não tem problema. Você vai ter todas as páginas que você necessita para acompanhar essa aula aí, sendo recebidas no seu Google, na sua sala de aula do Google. Tá bom? Então, estamos preparados? Lembrando, hein? Temos palavras-chave hoje, hein? Todas as aulas temos palavras-chave. Então, fique preparado, preparada para anotar as palavras direitinho. Tem que ser em ordem. Estamos combinados? Adorei esse ânimo aí hoje. Hoje vocês estão animados, estou gostando de ver. Estou até sentindo daqui. Ó, fiquei arrepiado só em pensar nesse ânimo que vocês estão trazendo para essa sala de aula. Exatamente, temos que ser animados. Porque sem ânimo, e um ânimo elevado, porque a gente pode estar um ânimo para baixo, né? Nesse caso, o ânimo elevado, a gente não consegue aprender nada. A nossa mente trabalha bem quando ela está animada positivamente. Então, mantenha o seu ânimo elevado. Então, vamos para a primeira página da nossa aula? Hoje nós vamos falar de trabalho, humanização ou tortura? Já se fizeram essa pergunta? Se trabalho é algo mais voltado para sua condição humana ou se é uma tortura? Então, muitos falaram sobre isso.
E hoje a gente vai começar a tratar sobre esse assunto, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura. O trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagens e construir cidades. Do trabalho surgem instituições, como a família, o Estado, a escola, e obras de pensamento, como o mito, a ciência, a arte, a filosofia. Então, só nesse primeiro parágrafo, e antes de eu falar sobre ele, lembrando, pegar a sua garrafinha d'água, seu copinho d'água, ó. Água é fundamental porque ela hidrata, mantém você saudável, então mantenha a água sempre ao seu lado. Então, só nesse primeiro parágrafo, nós já temos condições de compreender que o trabalho não é só aquele trabalho remunerado que você dedica horas do seu dia entregando uma tarefa a alguém. Trabalho pode ser domesticar um animal, trabalho pode ser você constituir uma família, trabalho pode ser você pensar. Por isso que eu sempre digo a vocês, estudantes são trabalhadores, porque se colocam à disposição de pensar. Ah, estou cansado, professor, estou cansado, professor, não quero pensar hoje. Tudo bem, olha que maravilha. Hoje você pode escolher a hora que você quer pensar. Mas será que sempre foi assim? Será que você escolher a hora que quer pensar vai trazer até você a vontade de pensar em algum momento? Porque uma das coisas que eu já aprendi, e olha que eu levei tempo para aprender, por isso que já estou dizendo para vocês, para que vocês não levem tanto tempo quanto eu, é que o trabalho, quanto mais você se coloca em movimento, realizando alguma tarefa, seja ela qual for, mais vontade de realizar essa tarefa você vai ter. Então, o trabalho não é uma coisa que você programa, vou trabalhar amanhã, vou fazer isso amanhã. É aquilo que você se coloca à disposição de fazer na hora que vê a vontade não está presente. Ué, professor, como assim? Então eu me coloco à disposição de fazer mesmo sem ter vontade? Exatamente isso. Porque à medida que você iniciar o processo, colocar-se no movimento, a vontade aparece. Ela surge na medida que você se movimenta. E a partir do instante em que você se movimentou, a vontade só vai crescendo. E ela vai te impulsionando. Então, ela anda conjuntamente com os exercícios que você faz. Por isso que nós, na escola, professores, passamos tantas tarefas para vocês. Se você deixar a tarefa para fazer amanhã, ela só vai acumular. Mas se você pegar a tarefa, por exemplo, que você vai receber no finalzinho desta aula, para fazer assim que você a recebê-la, sem procurar ter vontade ou não, sem se preocupar com a sua vontade ou não, simplesmente recebeu, começa a fazer, a sua vontade de terminar vai surgir. É a natureza agindo a seu favor. A natureza age a nosso favor sempre. Se você ficar sem fazer nada, a natureza vai agir a seu favor. Ela vai lhe impulsionar a não fazer nada sempre. Se você se colocar em um movimento, a natureza vai agir a seu favor. Ela vai lhe manter em movimento sempre. Entenderam? Ótimo. Comentem sobre isso que eu falei. Como que a natureza age a seu favor, tanto positivamente quanto negativamente. Então anote aí, coloque seu comentário. Quero ouvir você, quero saber o que você pensa sobre isso e se já refletiu sobre isso. Mas enquanto isso, vamos continuar? Vem comigo. Podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade. Ao se relacionar com os demais, aprende a enfrentar conflitos e a exigir de si mesmo a superação de dificuldades. Ao passar por esse processo, ninguém permanece o mesmo, porque o trabalho modifica e enriquece a percepção do mundo e de si próprio. Já ouviram falar na frase? O trabalho dignifica o homem. Está claro que esse homem aí não está falando do homem do gênero masculino, não está falando do homem humanidade.
Já ouviram? Quem já ouviu? Levanta a mãozinha aí. É, você que levantou a mão. Muito bem. Falar que o trabalho dignifica o homem é que traz dignidade. E o que a dignidade tem a ver com o homem, ou com a humanidade, com o humano? A dignidade é como ele se sente dentro de si mesmo. É quanto de valor que ele carrega. É o quanto que ele se sente capaz. É tudo a ver com aquilo que ele é. Ou seja, é o próprio ser sendo. Compreendem isso? O próprio ser sendo ele mesmo. Então, ser digno é fazer tudo aquilo que você tem potencial para fazer, sem se questionar se aquele potencial atende ou não à necessidade do outro. Porque o primeiro a ser atendido pelo aquilo que você sabe fazer é você mesmo. Entendem? Então, nesse momento, o trabalho enriquece, ele modifica você, ele amplia a sua percepção da própria realidade em que você está inserido. Se você não trabalhar ou se negar a trabalhar, você vai ficar submetido e submetida à realidade que os outros produzem e não a que você produz. Mas calma, eu sei que são muitos conceitos, muitas informações juntas. Mas só apenas pense sobre isso por um breve momento. Quando você não trabalha, você se submete à realidade que os outros constroem e colocam sobre você, ó, sobre você. Quando você trabalha, você inicia o processo de reconstrução da própria realidade que os outros construíram. Então você passa a fazer parte como um personagem ativo dessa realidade. Você atua, você passa a ser atuante, você modifica. Ficou claro? Comentem. Sempre as coisas que eu disser, que ficar alguma dúvida, alguma inquietação, eu estimulo você a anotar essa inquietação. Anote, registre. Se não quer anotar no seu caderno, pode anotar aí no comentário no YouTube. Anota aí no comentário do Google Sala de Aula. E a gente vai dialogando, tá bom? Porque o importante aqui é esse debate, essa conversação. Afinal de contas, não tem uma conversa, uma boa conversa que você não escape, né? Então, vem cá, não escape dessa boa conversa e vem comigo, que a gente já tem muita coisa para conversar hoje. Porém, o trabalho desperta sentimentos ambíguos. Enquanto para alguns representa um desafio instigante e prazeroso, para outros não passa de uma obrigação, a que prefeririam não dedicar tanto tempo. Eu sou suspeito para falar. Eu trabalho muito com a minha mente. Eu gosto de pensar, de refletir. Vocês já devem saber disso. Eu gosto de olhar ao meu redor, gosto de relativizar as coisas. Eu me coloco à disposição desse processo de aprender sempre. E isso me faz bem. Isso é instigante, isso é prazeroso. É um grande desafio todo o tempo. Às vezes o desafio é enorme, me cansa, me desgasta. Por quê? Nem tudo eu consigo compreender. Não é assim com você? Nem tudo você também consegue compreender. Isso faz parte da natureza. Mas se você está passando por um processo, está passando por um momento em que você não consegue compreender, maravilha! Eu fico feliz por você. O professor fica feliz porque não consigo compreender alguma coisa? É claro que fico. Porque a partir do momento que você não consegue compreender algo, é porque você entrou no processo. Você passou a pensar, a refletir. E isso é que é maravilhoso. Isso que é instigante, isso que é prazeroso. Continue nesse processo. Persista. Porque esse processo vai se consolidar com o tempo. E lá na frente você vai colher os frutos disso que você iniciou agora. Agora, se você já acha que é uma obrigação e que não quer dedicar tanto tempo para isso, não se preocupe. Você vai ser um heterônomo. Melhor dizendo, a língua enrolou. Heterônomo. O que é ser heterônomo, professor? Já falamos em aulas anteriores. O heterônomo é aquilo que não reflete por si mesmo.
é aquele que espera os outros dizerem o que você precisa fazer e faz. É diferente do autônomo, que é o trabalho que todos nós precisamos buscar, de nos desenvolver para pensar de forma mais livre, mais autônoma. Mesmo que você queira, no final do processo, seguir o que o outro disser, passe pelo processo de refletir sobre o que ele disse. Avalie. Busque compreender os argumentos que ele apresenta e determine você se vale a pena ou não seguir aquilo que está sendo dito. Como esta aula. Você não precisa seguir tudo o que eu estou dizendo. Você não precisa acreditar tudo o que eu estou falando. Porque senão você simplesmente vai ser um repetidor. Eu espero que você agora, nesse momento, esteja pensando sobre isso. Porque nesse instante, se você estiver pensando sobre isso, o objetivo dessa aula já praticamente se conclui. Claro que calma, não desliga ainda, porque a gente já tem muita coisa para conversar. Mas quando eu digo que o objetivo dessa aula começa a se concluir, é porque você compreendeu que precisa sair dessa condição heterônoma de se seguir, ser apenas seguidor, para ser autônomo, para produzir seu próprio conhecimento a partir daquilo que você aprende. Ficou claro isso para vocês? Comentem, sempre comentem. Sempre estimulo vocês a comentarem, porque eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer. Eu quero aproveitar. Todos vocês, aproveitar esse momento, todos vocês que têm comentado, eu aplaudo e fico muito feliz. Tenho me esforçado para responder todos os comentários. E são comentários muito importantes para a construção do conhecimento. Primeiro, conhecimento de vocês mesmos. Segundo, o meu conhecimento também. Porque quando vocês comentam, eu tenho a chance, a oportunidade de pensar através de uma outra perspectiva, que é a sua perspectiva. E isso é maravilha. Assim a gente fica cada vez mais reunido e junto e nos fortaleceremos. Então, muito obrigado por isso. Estou curtindo todos os comentários de vocês, tá bom? Mas vamos seguindo. Opa! Primeira palavra-chave. Lembra das palavras-chave que eu falei? Tá aí, surgiu a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave. Trabalho. Anotaram? Ótimo. Então vamos prosseguir. Confirmando esse sentido negativo, a própria palavra trabalhar deriva do latim tripalium. Tripalio, um instrumento formado por 3 paus, próprio para atar os condenados ou para manter presos os animais difíceis de ferrar. A origem comum identifica o trabalho à tortura. Ou seja, a origem da palavra trabalho gerou uma série de interpretações negativas sobre o próprio trabalho. Porque a origem da palavra trabalho é um instrumento de tortura. É um instrumento que servia para prender pessoas que eram condenadas. Ou animais que precisavam levar ferro. Vejam, a origem das coisas, ou seja, a causa primária das coisas, elas também, ao serem descobertas e reveladas, nos auxiliam a compreender por que a gente se sente mal diante de uma coisa que eu não sei por que eu estou me sentindo mal. Vai lá na causa. E no caso do trabalho, a origem da palavra, ao longo do tempo, tradicionalmente, deixou na nossa memória a ideia de tortura. Mas espera aí, isso é apenas a origem da palavra. Não tem nada a ver com aquilo que a gente está conversando. Apenas é uma associação para que você compreenda. Porque às vezes você acha que uma tarefa, aquela que você foi destinado a fazer, é uma tortura para você. Pensem nisso. E continue aqui a leitura comigo. Se a vida humana depende do trabalho, que causa tanto desprazer, poderíamos concluir que, no contexto do trabalho como tortura, o ser humano estaria condenado à infelicidade. Natural, né? Se você olha o trabalho como uma tortura, todas as vezes que você vai realizar qualquer tarefa, você vai se sentir infeliz. Não vai ter aquela sensação de prazer que nós dissemos anteriormente. Essas duas concepções trazem um impasse.
O trabalho é tortura ou emancipação? Se voltarmos nosso olhar à história para ver como as pessoas trabalham e o que pensam sobre essa atividade, teremos uma percepção mais clara dessa contradição. Então, para você aí, o trabalho é tortura ou emancipação? Responda essa pergunta. Coloque aí no comentário do YouTube. O trabalho para você que está aí me assistindo, nesse instante, nesse horário, aí neste local, é uma tortura ou emancipação? Você se sente mais livre quando trabalha? Você se sente mais feliz quando trabalha? Você se sente mais com prazer quando trabalha? Ou você se sente infeliz? Se sente sofredor? Responda essa pergunta aí. Dialogue comigo. Quero ouvir de você. O que você pensa sobre isso? Enquanto você responde, vamos continuar? Ótimo, vamos lá. Até a Idade Média, a riqueza se restringia à posse de terras. Lembre, né? Sistema feudal. Mas ao final desse período e durante a Idade Moderna, as atividades mercantis e manufatureiras, enrolou a língua, e manufatureiras adquiriram importância, pois a burguesia emergente derivou de antigos servos libertos. Lembrando, a ascensão da burguesia ao poder, ela modificou todo o sistema econômico que gerenciava a vida das pessoas. Antes da burguesia ascender ao poder, antes da burguesia se colocar, se posicionar como uma classe governante, vivíamos à base econômica do que os nobres determinavam. E o elemento fundamental que a nobreza carregava era o elemento terra. Com a burguesia ascendendo, ela traz um novo elemento que é a moeda, que é a troca mercantil. Então, a perspectiva de vida muda totalmente. E é claro que o trabalho também vai ganhar uma nova perspectiva. Vamos ver que perspectiva é essa? Então, vem comigo. Opa! Segunda palavra-chave, alienação. Primeira palavra-chave, trabalho. Segunda, alienação. Anotaram? Então, continuem comigo. Voltamos. Teve uma pequena queda aqui de internet, mas aí eu fiquei travadinho, mas agora voltamos. Muito bem. Nós estávamos aonde? Estávamos falando sobre a segunda palavra-chave. Lembram dela? Foi o que nós fizemos antes. Então, primeira palavra-chave, lembram? Trabalho. Segunda palavra-chave, alienação. Então, vem comigo para a gente continuar a nossa leitura. Ainda na página 57 a 59, tá? Tudo isso está dentro dessas páginas. Então, é importante vocês que já receberam a página, ou têm o livro aí na mão, vocês acompanharem lá a leitura, lembrando sempre, cada coisa que eu coloco aqui, algumas delas não estão exatamente como está no livro, porque eu adapto para a nossa linguagem aqui da aula. Mas todo o conteúdo é referente a essas páginas, só para reforçar, para que vocês não esqueçam, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a leitura. O desenvolvimento das máquinas exercia grande fascínio e a técnica transformava o trabalho. No século XVII, Pascal inventou a primeira máquina de calcular. Torricelli construiu o barômetro e Edmond Cartwright inventou o primeiro tear mecânico. No mesmo espírito, Galileu Galilei inaugurou o método das ciências da natureza, que recorria à técnica e à experimentação. Então percebam como é que o trabalho vai ganhando formas diferentes. Sim, o trabalho que antes ainda carregava um pouco daquele estigma de tortura, agora ele começa a ganhar uma outra nuance. Porque com a ascensão da burguesia ao poder, ou seja, agora as cidades, as sociedades, os estados estão sendo gerenciados pelos donos do capital, esses donos do capital, para expandirem seus negócios, investiam cada vez mais naqueles indivíduos que, através de sua capacidade de pensar, que é trabalho, desenvolviam novas técnicas. E a cada nova técnica desenvolvida, melhor se tornava a vida das pessoas. Então, o dinheiro não tinha aquele papel apenas de acumulação. Ele tinha também, e ainda hoje ainda tem, por mais que muitos ainda não enxerguem,
Ainda hoje, o dinheiro tem um papel fundamental, que é no desenvolvimento, que tem um papel fundamental na descoberta, na revelação de novas técnicas, para que nós possamos viver cada vez melhor, com mais qualidade. Então, esse é um momento de muito investimento, vamos dizer assim, investimento no trabalho, mas não apenas por causa da própria relação que o homem passou a ter com o dinheiro, com a própria relação que os estados passaram a ter com o dinheiro, mas sim na relação do desenvolvimento, no alcance de uma prosperidade, naquilo que prospera, aquilo que vai à frente, naquilo que avança. Então, muitos avanços a partir desta época se iniciou. Por quê? Porque agora eu tenho alguém me financiando. O que antes eu tinha que fazer pela minha própria conta, agora eu tenho um estímulo a mais. Porque na época da nobreza, na época em que os governos, na sua grande maioria, eram organizados através dos nobres e da igreja, e que o sistema econômico era o sistema feudal, a nossa sociedade, a sociedade do mundo, nos países, ela se desenvolvia a partir das necessidades de um pequeno grupo. Agora, o grande grupo passa a ter também valor. De que maneira? Porque quanto mais eu expando os meus negócios, eu pensando do ponto de vista burguês, mais eu preciso que as pessoas aprendam e se desenvolvam. Então, o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, a vida em sociedade tem tudo para melhorar. É claro, eu estou falando num ponto de vista ideal, mas nós somos imperfeitos. E é natural que essa imperfeição em algum momento venha à tona. E isso vai acabar ocorrendo. Mas, antes de a gente falar sobre isso, lembrem, aguinha na mão. A água vem da natureza e nós somos seres naturais. Então, água, natureza, ser natural, precisamos da água. Então, mantenham sempre hidratados para que vocês possam acompanhar a aula de maneira tranquila e harmônica, tá? Lembrem-se disso. Então, vamos para o próximo slide? Me acompanhe. O que diziam os pensadores da modernidade a respeito dessas mudanças, que atravessaram o século XVII e podem ser notadas até hoje? O que você diria sobre isso? O que você diria sobre essas novas técnicas, essas novas tecnologias? Até hoje nós temos tecnologias sendo desenvolvidas. Olha, nós aqui reunidos nesse mesmo canal, juntinhos, juntos e separados ao mesmo tempo. Não é maravilhoso eu poder estar aqui junto de vocês? Bem, pode até ser que você não goste muito da matéria filosofia, mas você pode usar essa mesma ferramenta para conversar com as pessoas que você ama. Você pode usar essa mesma ferramenta, essa ferramenta tecnológica, para ver pessoas que estão longe de você, para conversar com elas, para trazê-las para perto de vocês. Vejam, isso é uma nova tecnologia, assim como o tear mecânico, feito lá no em séculos passados. Ficou claro isso para vocês? Da mesma forma, da calculadora. Então, tantas outras técnicas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e que ainda hoje nós utilizamos e que ainda hoje ainda temos muito a que revelar, muito a se descobrir, muito a inovar. Mas façam essa pergunta a respeito dessas mudanças. Como que você as nota hoje? E que mudanças hoje você está notando que está melhorando a tua vida? Comente aí, quero ouvir você. O que você pensa sobre isso? E aí depois a gente pode bater um papo. Dialogar, né? Como eu quero dizer. Francis Bacon, de 1561, seu ano de nascimento, 1626, o ano do seu falecimento, ou seja, nasceu no século XVI e faleceu no século XVII, com o seu lema Saber é Poder, criticou o conteúdo metafísico da física grega e medieval, por não apresentar resultado prático ao homem, realçando o papel histórico da ciência nascente e do saber instrumental, capaz de agir sobre a natureza e controlá-la. Escolhendo um caminho semelhante, René Descartes, 1596-1650, ou seja, contemporâneo de Bacon,
antevia o momento em que os seres humanos viriam a se tornar senhores e possuidores da natureza. Ou seja, é o poder da razão, o raciocínio, é o racionalismo. O René Descartes é o mesmo que desenvolveu o plano cartesiano, por isso, plano cartesiano. Descartes. Sabiam disso? Vocês já sabiam, é claro que sabiam. Se não sabiam, agora está sabendo, então já tem história para contar. Isso mesmo. Começava aí o ideal prometeico da ciência. Embora Bacon e Descartes seguissem linhas de reflexão diferentes e, em certos pontos antagônicas, ambos destacavam que a ciência e a técnica são capazes de dominar a natureza. É o homem fazendo cultura. Exatamente. Já ouviram falar que a cultura é somente uma habilidade humana? Por quê? A cultura é uma habilidade humana. Porque através da cultura é que nós modificamos a natureza. Então, esse desenvolvimento de técnicas, essa descoberta de novas tecnologias, vai moldando e modificando a natureza. Vejam nós, estamos nos modificando agora. Agora nós estamos desenvolvendo a nossa sensibilidade. Eu e vocês agora estamos nos comunicando sensorialmente. Sim, porque vocês não estão na presença física comigo, nem eu estou presente fisicamente com vocês, como estaríamos numa sala de aula presencial. Mas isso não impede de nós estarmos nos comunicando. E nos comentários que vocês deixam lá no YouTube, eu vou lá e dialogo com vocês. Vocês ouvem a minha voz e eu ouço a voz de vocês. Isso é uma habilidade que está sendo desenvolvida. E essa habilidade está sendo desenvolvida graças às novas tecnologias. Então, isso é fruto da cultura. A cultura que nós carregamos por sermos humanos é o que dá condições de nós modificarmos a realidade ao nosso redor. Os nossos animais domésticos, por exemplo, não podem fazer isso. Essa é a grande diferença. Porque nesse momento aqui, esse ideal prometeico da ciência é que a ciência começa a perceber que o trabalho mental, a nossa capacidade de pensar em novas formas de fazer com que o mundo vire um mundo melhor para todos, traz resultados. Só que junto com esses resultados, que em muitos momentos são positivos, nós sabemos que a ganância, o interesse pessoal, o individualismo, acaba fazendo com que o que é bom se torne ruim. Essa é uma das consequências do trabalho material, daquele trabalho em que eu pego a minha capacidade de pensar, desenvolvo novas técnicas, mas aí começo a dominar. Ou seja, eu resgato aquele valor da palavra trabalho, que tem a ver com tortura. É onde muita gente ainda hoje acaba achando que o trabalho em si é uma tortura. Mas o trabalho em si não é torturante. Tortura é o que aquele que controla os meios para que você possa entregar a tarefa com zelo, com eficácia, eficiente, faz com você. Então não é o trabalho em si, é o humano por trás do trabalho que controla você. Entendem? Então, compreender o trabalho como algo que te dignifica, algo que te faz crescer, se desenvolver, é ampliar a sua mente para as possibilidades do trabalho. Você começar a entender que o trabalho profissional, aquele que você entrega uma tarefa em troca de dinheiro, não é o único trabalho que você pode realizar. Tem outras formas de trabalhar, como cuidar da sua casa, como cuidar do seu animal, como fazer um prato para você se alimentar em determinado horário, como você trocar palavras com alguém num diálogo, numa conversação. Tudo isso é trabalho, porque isso se desenvolve. E o trabalho é aquilo que faz você se tornar alguém melhor. Mas você não pode acreditar que esse trabalho vai acontecer a hora que você quiser. Há essa vontade do querer, ou seja, querer é poder, né? Como você já ouviu falar nisso. Esse poder, ele é um poder que está ali de uma forma ainda inerte. Você precisa
entrar em movimento para que esse poder emerja. E assim que você entrou no movimento, o poder vai emergir e vai gerar energia para que você possa continuar em movimento. Se você ficar sentado ou sentado esperando esse poder emergir, por livre e espontânea vontade, ele não vai emergir. E aí você vai passar tempos e tempos, dias e mais dias, sem fazer nada. Somente reclamando que as coisas não acontecem com você. Porque a natureza, lembrem que eu falei antes, a natureza te auxilia, ela te dá o suporte, ela entrega a você aquilo que você está entregando a ela. Então, se você não faz nada, nada ela vai lhe oferecer. Se você faz alguma coisa ela vai lhe oferecer. Pensem nisso. E vamos continuar na aula. No campo político e econômico, estavam sendo elaborados os princípios do liberalismo. Quais as consequências das ideias liberais para o trabalho? Essa ideia de pensar livremente, por exemplo, a liberdade de expressão, você poder se expor. Existiu uma época, na Idade Média, em que você não podia se expor. E uma época, então, lá para o século XI, século XII, século XIII, XIV, em que a igreja era detentora da verdade, todo o conhecimento produzido estava na mão da igreja, daquela época, que era a igreja católica. Aqueles que eram considerados hereges nessa igreja, por exemplo, o que seria herege? Aqueles que faziam heresias, aqueles que entravam em conflito com aquilo que a igreja professava, aqueles que contradiziam qualquer um que contradizesse aquilo ou contradissesse aquilo que a igreja estava determinando, era considerado herege. E se ela considerasse você um herege, por exemplo, ela poderia lhe prender e lhe punir, lhe torturar, que é o que nós conhecemos ao longo da história como Santa Inquisição. Não vamos falar Santa Inquisição aqui, não é a matéria da nossa aula. Mas quem tiver curiosidade, pesquise aí. Vá lá no Google, pesquisa sobre a Santa Inquisição e vocês vão ver a quantidade de formas de punição que a igreja utilizou para poder mostrar para o mundo todo que ela detinha a verdade. Isso antes do desenvolvimento dessas técnicas, antes do desenvolvimento da ciência, antes da burguesia vir a tomar o poder lá no século XVIII. Ficou claro isso para vocês? Então, a gente está falando de séculos mais remotos, uma época de muita escuridão, onde a luz era necessária. E a luz veio, com certeza veio, senão nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, vamos prosseguir. Superando as relações de dominação entre senhores e servos, foi instituído o contrato de trabalho entre indivíduos livres. Sim, indivíduos livres porque ainda existia escravidão nessa época. O que significa o reconhecimento do trabalhador no campo jurídico. Então, as primeiras formas de organização daquele trabalho, em que você fornecia uma mão de obra, é claro que você tem que ter alguma garantia. Ainda não eram as garantias que nós temos hoje, mas já era alguma garantia para quem não tinha garantia alguma. Então, até a justiça, né, o aspecto do direito, vai ganhando nuances distintas ao longo do tempo. Então, muita coisa vai sendo aperfeiçoada do ponto de vista da lei, graças ao trabalho desses filósofos, graças ao trabalho desses inventores, graças ao trabalho de qualquer um que se colocava à disposição de pensar. Vamos continuar? Vem comigo. Trabalho como mercadoria. A alienação. Existem vários sentidos para o termo alienação. O que seria alienação? Você sabe o que é alienação? Não sabe o que é alienação? O que você está alheio? Alienação vem de estar alheio. Você está por fora. Você não está se envolvendo, você não está discutindo, você não sabe o que está acontecendo. Você está ali, mas não está ali ao mesmo tempo. O mundo está desabando ao teu lado e você não está vendo o mundo cair. Então, vai cair uma pedra na tua cabeça, você não está vendo, você não está olhando ao redor. É claro que você também não pode ficar o tempo todo olhando ao teu redor, senão você perde a noção de si mesmo. Mas você tem que ter a noção de que ao seu redor coisas acontecem e que parte das coisas que acontecem ao seu redor interferem
em você. Então, a alienação é aquela condição humana em que você não quer saber de nada, você está alheio a tudo que está acontecendo à sua volta. Então, existem vários sentidos para o termo alienação. Em todos eles, há em comum a noção de perda. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem. Para a psiquiatria, o alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros. E, segundo Rousseau, o poder popular é inalienável, porque só a ele pertence. Então, são várias formas de se traduzir a alienação, mas todas elas têm a ver com essa coisa de você estar alheio. Ou você perde uma noção de alguma coisa, ou você detém um poder na sua mão e você não pode perder, ou você tem um bem que agora não é mais seu, porque você permitiu que ele ficasse alienado. Tá? Vamos prosseguir. Disciplina, o olhar vigilante. Antes, todos entenderam essa ideia do trabalho como mercadoria? Porque quando... Eu estou voltando agora porque ouvi você falando aí agora de que ficou com dúvida. Trabalho com mercadoria. O trabalho não é uma mercadoria, ele não é essa garrafa, certo? O trabalho não é essa garrafa. Mas o meu trabalho pode produzir essa garrafa. O meu trabalho pode colher esta água e colocá-la aqui dentro. Eu fui ali no meu filtro, abri a bica e coloquei água aqui dentro. Correto? Então, o meu trabalho. Agora, teve alguém que inventou o filtro. Facilitou o meu trabalho de colher a água e botar dentro da garrafa. E aí tudo bem. Então, o trabalho não é mercadoria. Mas quando você começa a frequentar ambientes profissionais em que eu sei colocar água dentro da garrafa. Eu sei fazer isso, eu conheço a técnica de fazer isso. Tem uma outra pessoa que não sabe fazer isso, ela não aprendeu ainda. Então, tem uma empresa que quer contratar pessoas para colocar água dentro da garrafa. Eu ofereço o meu trabalho para esta pessoa. Então, esta pessoa vai me pagar uma certa quantia para que eu coloque água dentro da garrafa. Então, eu vou passar a fazer isso todos os dias, durante horas, colocando água dentro da garrafa. Estão acompanhando? Nesse momento, o meu trabalho já não é mais meu, é da pessoa que está me pagando. Nesse instante, o trabalho se torna mercadoria, porque ele está sendo comercializado. Eu dou o meu trabalho para a pessoa, colocando água dentro da garrafa, e ela me paga uma quantia. No instante que eu dou o meu trabalho para essa pessoa, eu posso continuar fazendo isso em casa, colocando água dentro da garrafa para mim. Mas ali, naquele local restrito, que tem um conjunto de regras estabelecidas, que é um ambiente de trabalho profissional, todas as vezes que eu estiver lá, eu vou estar entregando o meu trabalho à pessoa, ou seja, eu vou estar alienando o meu trabalho. Eu vou estar pegando o meu trabalho e entregando a ela. Esse processo chama-se de alienação do trabalho. Ele deixa de ser meu. Ele deixa de ser um bem, um valor meu para ser o valor da pessoa. Só que não é materialmente falando. Isso é o que a gente chama de trabalho imaterial. O resultado desse trabalho, ou seja, a água dentro da garrafa, é que é da pessoa. Mas a execução do trabalho continua sendo minha. Que naquele momento eu alieno para a pessoa poder ter a garrafa cheia ao final do dia. Ficou claro isso para vocês? Então, o tempo todo nós estamos trabalhando. Sendo que de vez em quando eu estou entregando esse trabalho a alguém, eu estou alienando-me. Existe a alienação, como eu disse antes, de você estar alheio às coisas que estão acontecendo ao seu redor. E muitas das pessoas que estão dentro das empresas entregando o seu trabalho a outras pessoas em troca de moeda, troca de dinheiro, também estão alienados. Não apenas o trabalho como mercadoria, mas também mentalmente, porque ele não percebe que ele está entregando aquilo para outra pessoa, que aquilo que ele sabe fazer está sendo vendido para alguém, está sendo comercializado para alguém.
e que parte disso está sendo comercializado recebe menos do que aquilo que ele está fazendo. Mas aí é uma outra história que a gente vai avançando e calmamente a gente vai chegando ao ponto que a gente vai poder conversar sobre isso. Tá? Mas nesse primeiro momento eu voltei o slide exatamente porque eu vi você fazendo essa pergunta. Como assim trabalho com mercadoria? E agora estou aqui explicando. Ficou mais claro para vocês? Trouxe luz às suas dúvidas? Excelente. Se trouxe luz às suas dúvidas, anote aí no comentário. Quero ouvir como é que chegou para você essa iluminação. Tá bom? Então vamos prosseguir. Disciplina, o olhar vigilante. Pensadores contemporâneos investigaram as mudanças decorrentes do capitalismo e do nascimento das fábricas, analisando-as sob outro ângulo, o da instauração da era da disciplina. Conforme Michel Foucault, um novo tipo de disciplina facilitou a dominação mediante a docilização do corpo. Era da disciplina em que esse filósofo chamado Michel Foucault está tratando é que, pensem vocês, eu entro para um ambiente de trabalho profissional para entregar a minha mão de obra em troca de um salário no final do mês. Mas eu vou entregar do jeito que eu quiser. A hora que eu bem entender. Eu vou chegar na hora de trabalhar, a hora que eu bem entender. Vou sair a hora que eu bem entender. Vou entregar a quantidade de peças que eu achar que eu devo entregar. E o dia que eu não quiser, eu também não vou. Veja, nesse instante, eu estou transformando aquilo que era algo ordeiro, organizado, aquilo que era uma organização. Vocês que estão fazendo a administração de empresas devem estar me entendendo. Então, isso que eu estou fazendo na forma organizada, agora, quando eu faço do jeito que eu bem entendo, eu desorganizo. Então, é necessário instaurar uma metodologia. E essa metodologia vai ser através da disciplina. Mas como que eu vou disciplinar essas pessoas? Eu preciso ter uma forma de observá-las. É onde nós vamos ver o desenvolvimento de ambientes de trabalho em que todos se veem e são vigiados uns pelos outros e por aqueles que me contrataram, para ver se eu estou de fato fazendo a tarefa como deveria. E melhor até. Porque se eu estou observando que a tarefa não está sendo entregue da forma como se deveria, eu posso te ameaçar. De que maneira? Falando, ou você faz, ou você é demitido. Isso, lembrando, estou falando de um contexto do século XVII, do século XVIII. Tá? Que é claro que ainda perdura até hoje, porque o conhecimento ele vai se aperfeiçoando, mas parte dele continua. Tá? Vamos continuar? Que tem mais coisas aqui para a gente ver. Opa! Segunda palavra-chave, humanização. E eu falei segunda, né? Não é segunda, é a terceira. Desculpem, eu aqui na hora do slide eu coloquei errado. Essa é a terceira palavra-chave, tá? Terceira palavra-chave, humanização. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Terceira palavra-chave. Aqui a gente faz ao vivo, aqui não tem essa coisa, não. A gente faz ao vivo. Terceira palavra-chave. Ó, muito bem. Terceira palavra-chave. Agora a gente vai prosseguir na nossa aula. Viu? Terceira palavra-chave, humanização. Primeira, trabalho. Segunda, alienação. Terceira, humanização. Vamos lá para o próximo slide? Muito bom. Na nova estrutura, o olhar vigilante sobressai de maneira decisiva. A organização do tempo e do espaço imposta na fábrica não é, porém, um fenômeno isolado. Para Foucault, nos séculos XVII e XVIII, formava-se a sociedade disciplinar. Igualzinho na escola, gente. A escola é o mesmo método, tá? Tem todo um conjunto de estruturas, ou seja, é montado de uma certa maneira para que a gente possa se vigiar. Mas vamos seguindo em frente. Formava-se a sociedade disciplinar, com a criação de instituições fechadas, voltadas para o controle social, como prisões, orfanatos, reformatórios.
asilos de miseráveis e vagabundos, hospícios, quartéis e escolas. É uma arquitetura, um desenho arquitetônico. Ou seja, as fábricas, assim como os hospícios, os quartéis, os reformatórios, os orfanatos, as escolas, passaram a ser desenhadas arquitetonicamente de uma forma que todos pudessem ver. Ou seja, um pátio no meio e as salas ao redor. Para quê? Para que tivessem postos de vigilância e que todo mundo pudesse ser visto. E também, se acontecesse qualquer coisa, um risco qualquer pudesse estar ocorrendo, pudesse ter uma medida mais imediata. Então, nós estamos falando do desenvolvimento de novas técnicas de controle social. As próprias cidades, pensem nas cidades, como é que elas são desenhadas. Pensem, como é que tem alguns lugares que são bem estratégicos para que você possa ver o todo. Então, mas por que quartel? Porque os militares usam também dessas estratégias para observar. Olha como é que é. Está aqui, eu trouxe uma fotozinha. Esse aqui é o Foucault, tá? Filósofo francês. Nasceu em 1926 e faleceu em 1984. Esse é o Michel Foucault. E aqui é o desenho de uma penitenciária em que ele falou dessa arquitetura, do que estava todas as celas ao redor e aqui no meio um posto de vigia. As escolas é a mesma coisa, os presídios a mesma coisa, sempre com um posto de vigia no meio do lugar. Claro que essa construção, como diz aqui, para descrever os mecanismos disciplinares, Foucault retomou a descrição que o jurista Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, fez de um projeto denominado Panopticon, literalmente ver tudo, em que imagina uma construção de vidro em anel para alojar loucos, doentes, prisioneiros, estudantes ou operários, controlados de uma torre central com absoluta visibilidade. O resultado é a interiorização do olhar que vigia, de modo que cada um não tenha consciência da própria sujeição. Claro que essa arquitetura ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Ela ainda não é assim até hoje. Alguns são, outros não. Aqueles que se mantêm dessa maneira, talvez não tenham mais os postos de vigia, porque as coisas foram mudando, a interpretação do mundo foi mudando. Mas para aquela época, imagina, muitas pessoas que eram livres que tinham sido alforriadas. Muitas pessoas que tinham condutas inadequadas porque ainda não tinha sua moral desenvolvida. Então, o controle era muito importante, esse controle disciplinar é muito importante. Vejam, tudo isso faz parte de um processo de evolução da sociedade. Nós estamos falando da evolução da sociedade. Essa é uma das partes da evolução. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente pode responder para vocês. Estamos chegando ao final da nossa aula e, como toda aula agora, vamos ter um exercício de fixação para ver. Desculpe novamente, tivemos problemas técnicos e aqui a gente faz ao vivo, não tem essa, né? Então, mais uma vez a internet caiu, voltamos nós aqui no ponto onde nós estávamos. E nós estávamos exatamente falando do exercício de fixação. Então, todas as aulas agora nós teremos um exercício de fixação. Então, você que faz parte da minha turma, vai receber na sua atividade apenas as opções do exercício. Então, você que chegou até aqui no final da aula, meus parabéns, porque agora você vai ter esse exercício, você vai responder esse exercício aqui durante a aula, e depois vai lá na atividade que você já vai estar recebendo e vai marcar a opção. Pronto. Você acompanha ela aqui, vou fazer a apresentação do exercício, e aí você vai e responde. Se você não faz parte da minha turma, e você está aí no YouTube nos acompanhando, tudo bem, é só responder qual é a opção que você acha que é a correta, aí no comentário, e eu comento depois se você está certo ou não. E se estiver errado, eu corrijo, porque isso aqui é uma preparação, a gente está aprendendo se a gente realmente conseguiu compreender bem tudo aquilo que foi discutido. Então, o exercício de fixação de hoje trouxe aqui uma pequena chargezinha, em que tem um homem sentado aqui engraxando o pé sapato de um robô. Está escrito aqui na parede não há vagas. E tem vários robôs lá fora, trabalhando e fazendo suas atividades diárias.
O título é de Engraxate. Está disponível aqui nesse site grafarblogspot.com. Muito bem. Então, diz o seguinte: considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida nesse cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à letra A, ideia de progresso. Letra B, concentração do capital. Letra C, noção de sustentabilidade. Letra D, organização dos sindicatos. Letra E, obsolescência dos equipamentos. Qual é a opção para você que é a correta? Marque aí. Responde aí que depois a gente corrige, tá bom? Então, chegando ao final da aula de hoje, como todas as aulas, nós temos uma mensagem no final para que vocês possam sair dessa aula reflexivos. Afinal de contas, aula de filosofia precisa ter reflexão. Então, sempre vou deixar uma mensagem para vocês refletirem. E a mensagem de hoje foi escrita pelo filósofo indiano Osho. E ele diz o seguinte: não importa se você é uma rosa, um lótus ou uma margarida. O importante é florescer. Vou repetir a mensagem de Osho. Não importa se você é uma rosa, um lótus ou uma margarida. O importante é florescer. Um beijo no coração de vocês. Apesar dos pesares, com todas as quedas na internet, conseguimos concluir esta aula. Então, aguardo vocês nesse mesmo canal, na próxima semana, nesse mesmo horário. Ficam todos com Deus.